Em 1995, o município de Feira de Santana, na Bahia, foi palco de um dos mais notáveis casos de supostos contatos extraterrestres no Brasil. O evento, registrado com grande repercussão na mídia local e entre estudiosos do fenômeno OVNI, girou em torno de relatos sobre uma possível queda de um objeto não identificado em uma área fluvial da cidade. Segundo testemunhas, pescadores teriam avistado um artefato metálico de grande porte que, inesperadamente, desceu do céu e colidiu com o leito de um rio, submergindo parcialmente. Pouco depois da queda, os primeiros relatos indicavam a presença de criaturas humanoides na região. Conforme testemunhas locais, após o impacto, curiosos e pescadores se aproximaram do local para observar o objeto caído. O que surpreendeu muitos foram as descrições de figuras de pequena estatura, com características aparentemente não humanas, vagando próximas à margem do rio. Relatos dessas testemunhas detalham que as criaturas eram baixas, possuíam cabeças desproporcionalmente grandes em relação ao corpo e pele de tonalidade acinzentada, características frequentemente associadas aos chamados greys na literatura ufológica. A outra criatura, peluda, semelhante a uma bicho-preguiça. O evento atraiu a atenção de investigadores e estudiosos de fenômenos extraterrestres. Pesquisadores do fenômeno OVNI, inclusive da equipe brasileira de pesquisas extraterrestres, teriam se deslocado para a Feira de Santana logo após as primeiras notícias, a fim de investigar o local e recolher depoimentos das testemunhas. O relato de algumas dessas pessoas indicava que o objeto possuía uma aparência metálica reluzente, sem janelas ou portas visíveis, e que, em poucos minutos após a colisão, o objeto começou a emitir uma névoa espessa ao seu redor. Autoridades locais foram acionadas, e logo se especulou sobre a possibilidade de uma intervenção militar. Testemunhas relataram ter visto viaturas policiais e supostos agentes federais que rapidamente cercaram a área, impedindo que civis se aproximassem. Esse cerco alimentou ainda mais as especulações, sugerindo uma tentativa de encobrir o incidente. Alguns presentes alegaram que as criaturas avistadas teriam sido capturadas e levadas em veículos de grande porte, possivelmente para estudos posteriores. O relato de uma operação de retirada e o suposto isolamento da área pelos militares aumentou a curiosidade em torno do caso. Relatos indicam que os agentes teriam, inclusive, ameaçado as testemunhas, exigindo que permanecessem em silêncio sobre o que viram. Na época, a falta de registros em vídeo ou foto, dada a ausência de smartphones e câmeras de fácil acesso, limitou as evidências, deixando o caso sustentado majoritariamente em relatos orais. Esse controle rigoroso contribuiu para o surgimento de teorias de conspiração, nas quais o governo brasileiro, possivelmente em colaboração com agências internacionais, teria acobertado o evento. Ainda, algumas testemunhas relataram que dias após o incidente, veículos pesados e maquinário de escavação teriam sido avistados na área do rio, o que deu origem a especulações de que o objeto poderia estar sendo resgatado. Testemunhas próximas relataram que algumas escavações foram realizadas ao longo do leito do rio, onde alegadamente partes do objeto ainda estavam submersas. Mesmo sem uma confirmação oficial, essas operações foram interpretadas como evidências de um esforço para ocultar vestígios da queda. Com o passar do tempo, rumores e teorias a respeito das supostas criaturas capturadas cresceram. Algumas fontes sugeriram que exames e autópsias foram realizados nas criaturas, enquanto outras afirmaram que o objeto teria sido transportado para uma instalação militar para análise detalhada. O governo brasileiro, no entanto, não emitiu declarações oficiais sobre o ocorrido, e qualquer tentativa de apurar informações adicionais junto a autoridades foi inconclusiva, mantendo o mistério e alimentando as hipóteses sobre o caso. Além dos investigadores ufológicos, jornalistas da época tentaram obter mais informações junto a moradores de Feira de Santana. Com as negativas oficiais, o caso passou a integrar o folclore popular local, sendo contado e recontado ao longo dos anos, embora muitos detalhes permaneçam contraditórios. Histórias sobre o comportamento das criaturas, suas reações ao serem avistadas e até sons supostamente emitidos pelo OVNI continuam a circular entre os moradores. O caso de Feira de Santana, em 1995, é lembrado até hoje pela riqueza de detalhes oferecidos pelas testemunhas e pela resposta oficial que, para muitos, indicou um esforço de acobertamento. Embora sem provas conclusivas e limitado aos relatos, o evento ainda é objeto de análise por entusiastas e ufólogos brasileiros, que buscam identificar qualquer evidência adicional que possa esclarecer o ocorrido. Assim, o episódio permanece envolto em mistério e se consolidou como uma das lendas modernas de contato extraterrestre no Brasil.